A moda agora é o Tesouro IPCA mais 2050, né? Que entrou em negociação e só se fala nisso como se fosse o melhor investimento que existe. Será mesmo que vale a pena? Vou fazer algumas simulações aqui com vocês. Então, por exemplo, se você vem aqui no site do Tesouro Direto, você consegue vir aqui em ativo, ó. Vou pegar o IPCA mais 2050 e eu vou fazer uma simulação, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, quanto quero investir hoje. Eu vou colocar um valor aqui, R$ 35.000, beleza? Não vou fazer nenhum aporte, só vou colocar um valor único. Quando você vem em simular, ele vai parecer algo muito interessante, né? O Tesouro vai dar R$ 580.000 e LCI vai dar um valor bem menor, poupança também. Só que aí você vem em alterar parâmetros, você vai perceber que ele colocou uma taxa de 7,44 para a rentabilidade pré-fixada e projetou o IPCA em 4,26. Só que ele considerou um CDB 82% CDI, a gente sabe que a gente consegue aí 100, 120, 130% CDI até. LCA também, né, colocou baixa, taxa Selic de 11,53 e está mais que isso, né? E também a rentabilidade do fundo DI em 84% do CDI. Bom, só para a gente entender aqui como não é tão justo assim, mas eu considero que ainda tem opções melhores no mercado. Vamos lá. Eu vou projetar aqui uma inflação de 5%, tá? Para a gente conseguir estabilizar. E vamos deixar aqui em 7,44. Aplicar novos parâmetros. Quando eu coloco uma inflação desse nível, eu vou chegar aqui no título Tesouro em R$ 754.000, tá? Vou jogar isso aqui vou fazer isso aqui numa planilha para a gente fazer algumas comparações aqui. Então, eu fiz uma simulação parecida aqui na minha planilha. Peguei o título IPCA, coloquei um aporte de 35 mil, IPCA de 5%, taxa de 7,44, né? Para a gente ficar igualzinho, tá lá. 7,44, tá? Beleza. Taxa de 7,44. Prazo 25 anos, que vai dar mais ou menos isso, né? A gente está em 2025 e o título vence em 2050. Aqui na minha forma de calcular, vou até deixar a fórmula aqui para vocês verem como que foi feita. Ó, tá aqui para conferir depois. Usei fórmula de Fisher aqui, né? Na taxa de retorno para eu conseguir multiplicar IPCA mais a taxa do prêmio aqui. Deu 712, tá? Uma pequena divergência de cálculo, mas algo muito parecido do que deu aqui os 754 do site do Tesouro, tá? Agora, olha só, eu vou comparar isso aqui com fundo de tijolo, que, na minha opinião, é uma opção mais interessante. Porque, veja bem, quando eu falo de um fundo imobiliário de tijolo, se eu coloco R$ 35.000 e como o fundo de tijolo ele corrige a inflação, e tem uma diferença aqui, né? Quando eu falo de título IPCA, eu tenho que confiar no índice IPCA, que é o que mede a inflação no Brasil, calculado para o IBGE, que tem muita gente que duvida, inclusive o IBGE também em crise lá, né? Alguns diretores pulando fora, enfim, dá uma pesquisada sobre isso, tá meio complicada a situação lá. E você sabe que ao investir no Tesouro IPCA, por 25 anos, você vai ter que confiar nesse índice aqui, que é o IPCA, que a princípio ele tenta replicar lá a inflação real do mercado. Quando eu falo de fundo de tijolo, eu não dependo de nenhum título, eu dependo da inflação de uma classe, que seria a classe imobiliária. Historicamente, a gente sabe que o imóvel, ele tende a corrigir mais ou menos a inflação, né? Porque o preço das coisas está subindo, o preço do aluguel sobe junto, o preço para você comprar um imóvel sobe junto, então varia de uma região para outra, mas eu confio muito mais na inflação de um imóvel, por exemplo, na alta do preço do imóvel, na alta do preço do aluguel, do que no IPCA. Por quê? Porque aqui é dinheiro no bolso, é negócio acontecendo entre o inquilino e o dono do imóvel. E não é uma métrica, um cálculo, um índice. Não, é negócio real aqui. Mas eu vou considerar que vai ser o mesmo número, esse 5%, tá? Só que aqui eu já escolheria o fundo de tijolo pelo fato de estar investindo em ativo real e não num índice que eu nem sei quem é que está calculando. Beleza. Ah, é o IBGE, beleza, mas quem que está por trás do IBGE? É isso que eu quero dizer com quem eu nem sei quem é que está calculando, entendeu? Agora vamos lá, taxa. O título do Tesouro eu tenho 7,44% de taxa.
Os fundos imobiliários, se a gente for dar uma olhada aí, né, nos fundos imobiliários, tem alguns com dividend yield anual de 8, de 9, de 10, de 11, e aí eu posso fazer várias simulações aqui. Vamos pegar dividend yield de 9% ao ano, que está bem comum, né? Esse dividend yield vindo dos proventos dos fundos imobiliários, eles são acima da inflação. Então, eu vou calcular junto com a minha inflação. É a mesma forma que o 7,44 no Tesouro IPCA é acima da inflação. 25 anos eu teria R$ 1 milhão. No título do Tesouro teria 712 mil, nos fundos imobiliários 1 milhão e 22 mil reais. Se você conseguir uma carteirinha de fundos imobiliários que paga 10%, aí a gente está falando de 1 milhão 284 mil reais. Para ficar igual, teria que igualar isso aqui. Mas, olha, fundo imobiliário, só os extremamente seguros, né? Ou os que estão ainda muito precificados, vai dar só isso aqui. Mas geralmente você vai conseguir aí mais que isso. Então, que seja 8% aqui, pronto, você já vai ter mais dinheiro do que o título do Tesouro. Então, sinceramente, eu invisto em título do Tesouro para fazer marcação ao mercado. Tenho 2050 na carteira? Tenho. Para ganhar com a oscilação de preço no curto médio prazo. Agora, quando a gente fala de longo prazo, ativo para carregar para o resto da vida, sem dúvida eu fico com os fundos imobiliários de tijolo ao invés de ficar com o título IPCA. Posso fazer isso aqui com ações? Também posso fazer, mas o cálculo é um pouquinho mais complexo. Enfim, quer conhecer minha carteira de fundos imobiliários? Entra na minha comunidade, todos os membros conhecem a minha carteira de fundos imobiliários. Uma vez por semana eu entro ao vivo, faço uma live com eles, falo sobre o mercado, sobre as minhas posições, minhas decisões e investimentos. Te espero lá. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e até o próximo.